Olá, queridos, tudo bem? Estou passando aqui para deixar uma reflexão rápida da palavra do Senhor. Queridos, no livro de 1 Reis, capítulo 12 e 13, nos conta duas histórias interessantes em que nós acabamos tendo um contexto bíblico que nos faz refletir sobre os dias de hoje. A história nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo 12, que Salomão ele morre, Salomão ele descansa e o seu filho Roboão assume então o trono. Quando Roboão assume o trono, o povo de Israel procura Roboão para que esse pudesse aliviar o fardo que Salomão tinha colocado sobre o povo. Então Roboão sugere ao povo que volte depois de 3 dias, que ele terá uma sentença com relação ao povo. Roboão se reúne com os anciãos daquela época e pede um conselho do que ele deveria fazer. Então os anciãos o aconselham e dizem: olha, se você aliviar o fardo desse povo, esse povo vai te querer bem, o seu reinado vai começar de uma forma boa e será um reinado próspero. Roboão não se contenta com o conselho daqueles sábios e procura também os jovens que cresceram junto com ele ali no palácio. Então aqueles jovens dizem para ele: olha, que as pessoas saibam que o seu pai não chegou nem aos pés do que você vai ser. Então, ao invés de você aliviar o fardo desse povo, que você aumente o sofrimento. Se o seu pai açoitava eles, que você açoite eles com chicotes, com pontas de ferro e com escorpiões. Então, Roboão, de uma forma imatura, decide seguir o conselho daqueles jovens sábios. E ele então assim faz. Chama o povo e libera aquela sentença com o povo. Quando ele libera aquela sentença com o povo se rebela contra Roboão, e então as 10 tribos de Israel se separam, ficando apenas as 2 tribos de Judá e Benjamim. Então, logo quando acontece a divisão daquelas tribos, o povo fica sabendo que Jeroboão está de volta, né? Jeroboão havia sido exilado ao Egito com medo de Salomão. Quando ele sabe da morte de Salomão, ele volta do Egito, volta para Israel. Quando o povo sabe que Jeroboão está de volta, então o povo chama para que Jeroboão lidere aquelas 10 tribos que ficaram ali. Jeroboão então começa a liderar aquelas tribos. E o que Jeroboão faz? Ele, em uma tentativa frustrada de perder o domínio, de perder o poder, ele cria outros deuses para o povo de Israel, com medo do povo de Israel subir até Jerusalém, até Judá, para poder adorar ao Senhor, ao único Deus de Israel, porque pensava ele que se o povo voltasse a adorar lá, o povo voltaria a se submeter a Roboão. Então ele constrói 2 bezerros, né, para que o povo pudesse voltar e adorar aqueles deuses. Mas Deus envia um homem de Deus sai de Judá para liberar uma sentença sobre Jeroboão. Quando aquele homem chega até o local onde Jeroboão está prestes a acender um holocausto a deuses estranhos, aqueles bezerros de ouro, e aquele homem de Deus libera uma sentença contra Jeroboão. Jeroboão então estende a mão contra o homem de Deus e manda-o prender. Só que o que acontece? Quando Jeroboão estende a mão contra o homem de Deus, a mão de Jeroboão ela fica enriquecida, ela fica paralisada. E acontece naquele exato momento que as palavras do homem de Deus se concretizam ali na frente dele. O bezerro se parte ao meio e as brasas são derramadas, as brasas do altar são derramadas. Então Jeroboão, numa tentativa, ele corre até o homem de Deus, pede perdão, pede para que o homem de Deus ore e para que Deus, com a sua misericórdia, cure ele. O homem de Deus ora, o braço de Jeroboão volta ao normal, a ira do Senhor é aplacada e Jeroboão convida o homem de Deus para que ele pudesse repousar na sua casa, se alimentar e repousar na sua casa. O homem de Deus então fala: olha, eu não posso, porque Deus me deu uma ordem que nem pelo mesmo caminho eu voltasse. Eu não posso comer, nem beber, nem descansar aqui. Nem pelo mesmo caminho que eu vim eu posso voltar. Queridos, nós começamos a entender através dessa palavra que Deus ele nos dá direção, e essas direções são para frente. Deus ele não quer que a gente coma na mesa do inimigo, ele não quer que a gente coma os manjares do inimigo, ele não quer que a gente coma dos manjares daqueles que rejeitaram a vontade do Senhor, ele não quer que você se alimente da mesa daquele que rejeitou a vontade do Senhor, ele não quer que você volte pelos caminhos do passado, que você cumpra as mesmas coisas que você cumpriu no passado, mas o Senhor tem algo novo,
a Bíblia diz que não se derrama vinho novo em odre velho. E a sequência dessa história é muito interessante, porque já no capítulo 13, lá vai nos contar que havia ali em Israel um velho profeta, um profeta idoso. E aquele profeta, sabendo do que aconteceu com aquele homem de Deus, ele então corre atrás daquele homem de Deus e vai até o encontro daquele homem de Deus. E diz para aquele homem de Deus: vem até minha casa, vamos ali repousar um pouco, eu também sou profeta, vamos ali, vamos nos alimentar e conversar um pouco sobre as coisas de Deus. Aquele homem de Deus então declara a mesma sentença sobre aquele profeta e diz: olha, Deus me diz que eu não posso voltar, eu não posso me alimentar, eu não posso repousar, nem pelo mesmo caminho que eu vim eu posso voltar. Então aquele homem, o profeta idoso, ele mente para aquele homem de Deus. Ele diz: olha, eu também sou profeta como você, eu também sou um homem de Deus, e os anjos do Senhor me trouxeram e me disseram que você tinha que vir comigo e vir até a minha casa e tal. Então aquele homem que era um homem de Deus, ele abandona a palavra do Senhor, o que Deus havia dito para ele, e ele volta com aquele profeta. E ele volta e come, bebe, descansa na casa daquele profeta. Só que nesse exato momento, Deus toma aquele profeta idoso que tinha mentido para ele, e Deus declara uma sentença sobre ele. Por causa da tua desobediência, você não será enterrado com honras junto aos seus parentes, mas você vai morrer. Aquele homem, o profeta idoso, ele temendo aquela sentença de Deus, ele então sela um jumento e pede para aquele profeta retornar o caminho dele. Quando aquele profeta está retornando no caminho dele, a Bíblia vai dizer que aparece um leão, e aquele leão ataca aquele homem de Deus e o mata. E o curioso é que o leão não devora o homem de Deus, ele apenas mata o homem de Deus e fica ali assentado do lado do jumento e daquele homem morto. O profeta então vai até aquele homem, contempla toda aquela cena, pega aquele homem e enterra aquele homem com honras. Mas, queridos, o que me chama a atenção nessa segunda parte da história é que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo nessa hora. Não deixe que nada tire o seu foco. Não deixe que palavra, profecia, tire o seu foco da palavra de Deus, queridos. Toda profecia ela deve ser baseada aqui na palavra de Deus. Martinho Lutero tem uma frase que me chama muita atenção quando ele diz assim: olha, todo ensinamento que estiver fora da palavra de Deus, ele deve ser rejeitado, ainda que esse faça chover milagre todos os dias. Queridos, a palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que havendo profecias, elas passarão, havendo milagres, eles passarão, havendo sinais, eles passarão. Porém, a palavra do Senhor, essa não passará. Então não deixe que a palavra do Senhor se esfrie em sua vida por causa de uma profecia enganosa que talvez pareça até bom a você. Talvez pareça que vai te trazer um alimento, que vai te trazer um refrigério, que vai te trazer um descanso. Mas no final pode ser para você caminho de morte. Então se firme nessa palavra, viva essa palavra. O que não estiver aqui, queridos, que seja para você procedência maligna. Viva a palavra e que Deus te abençoe grandemente.